Mayra Cardi fala sobre como está sendo a maternidade, o lado bom e o difícil. Relato de maternidade real, vou falar tudo. Tudo que é de bom e tudo que é de desafiador, porque não tem ruim, mas tem muitos desafios. Antes de mais nada, por que eu resolvi estar aqui, né, pra falar pra vocês? Porque eu acho que, de certa forma, nós artistas famosos, influenciadores, whatever que tiver que ser, a gente passa sempre as coisas muito boas, porque a grande maioria do tempo nós estamos querendo nos validar ou mostrar. É legal, né? As pessoas gostam de ver coisas legais. Tá no barco, quer postar foto do barco. Tá viajando, quer postar foto da viagem. Porque isso é o que as pessoas querem ver, querem se alimentar. Então é isso que as pessoas passam. E aí os perrengues, em geral, você não passa porque você tá vivendo eles, e quando você tá vivendo eles não dá pra filmar, né? E depois que ele passa, você também não quer contar pra ninguém que passou. Você finge que sua vida é maravilhosa, por exemplo. Você olha todo casal na internet, eles são sempre incríveis, eles se dão sempre bem. Mas nunca tem um casal em crise, brigando. Aí do nada, do Neida, eles separam, por exemplo. Você fala, meu Deus, mas eles estavam tão bem. Não, é que eles não mostravam tudo. Então eu acho importante a gente mostrar as coisas, sim, difíceis que acontecem, principalmente pra quem assiste a nossa vida se espelhando que queria uma vida igual. Para que esses perrengues eles também possam ser compartilhados, essas dificuldades elas também possam ser compartilhadas, para quando chegar a vez da pessoa, ela não ter criado uma expectativa completamente descabida. Então vamos lá. Bom, primeiro no meu alto da montanha. Eu sou uma pessoa com muito dinheiro, que eu posso ter muitas pessoas cuidando, muitas pessoas ajudando e etc. Então tudo que eu vou falar é no alto da montanha. É com o meu privilégio, é com a minha facilidade. E ainda assim eu vou dizer de perrengues. Então uma das coisas que eu tenho mais imaginado na minha vida é como será a vida da dona de casa e com dificuldade. Óbvio que eu também lembro da minha, tá? Porque lembrando, eu tive o Lucas aos 17 anos, sendo uma adolescente, sem nenhuma ajuda, longe do pai, longe da mãe, cuidando dele sozinha mesmo. Eu não sabia dar banho, não sabia o que fazer com o umbigo, não sabia nada. Foi perrengue, andei de ônibus, andei de metrô, enfim, também tive o meu lado, tá? Então, não nasci no alto da montanha. No alto da montanha subi. Cheguei lá sozinha, batalhei sozinha. E uma gestação foi diferente da outra. A Sofia, eu já tinha uma condição financeira bem melhor, mas foi uma gravidez muito, muito difícil. Passei um puerpério bem difícil. Tive depressão pós-parto, não tive ajuda também, fiquei sozinha mesmo, sem babá. Passei as madrugadas sozinha, tanto que estourei todos os meus pontos, eu levantava sozinha, baixava sozinha, enfim. Foi uma diferente da outra. Eu tinha muito trauma de gravidez, porque passava os meus perrengues. E aí, pra aceitar a chegada, a vinda da Eloá, já foi um grande desafio, porque eu tive que, primeiro, acreditar no amor. Porque eu acho que eu me decepcionei tanto ao longo da minha vida, como várias outras pessoas, né? Não sou o alecrim dourado, todo mundo já se decepcionou de amor, mas eu também me decepcionei. E tinha tudo pra desistir do amor. E eu não desisti. Então, acho que Deus já me conectou aí, né? Com um propósito maior. E aí, passar por uma gravidez aos 42 anos. Descobrir aos 42 anos que você tem trombofilia, tem uma condição especial que você tem que tomar injeção todos os dias, porque senão você pode morrer. Ou perder o bebê também. Perdi um filho antes da Eloá. Então, teve toda uma questão. Assim que a Eloá nasceu, ela engasgou. Ela tava... Eu vi o choro dela com engasgo. E ela já veio tipo assim, pro meu colo. Ela tava completamente roxa, o Thiago não entendeu. A hora que encostou ela em mim, ele falou assim, olha amor, que boazinha. A hora que ela encostou em você, ela parou de chorar. Nada, tava com um batimento 34. Eu tô rindo, mas desespero, tá? E aí, eu entendi que ela já tava passando mal e que não tinha o que fazer. Eu tentei levantar a cabecinha dela assim, vi que ela tava realmente... E a hora que eu vi que não ia rolar, eu não queria deixar apavorado o Thiago, que era a primeira experiência dele, eu olhei pra ele, esperei ele viver ali uns minutos dele, eu olhei pro médico e falei, pode levar. E aí ele já levou pra aspirar e tudo. Então essa primeira impressão que eu tive, você vai entender por que eu tô contando tudo isso outra vez, porque eu tive um problema, e aí eu vou falar sobre esse problema devido a isso.
Eu quis parecer muito forte pra ajudar meu marido ali no melhor momento pra ele, pra não deixar todas as pessoas que estavam assistindo o parto do lado de fora apavoradas. E porque, assim, não há o que ser feito, né? Tá nas mãos de Deus, literalmente. Então, eu aguentei. Quando eles levaram ela, começaram a aspirar, colocar oxigênio, etc e tal, eu fiquei acordada, eu tava com muito sono, muito cansada. Eu tinha dormido muito mal a noite anterior, eu tava com uma cirurgia, né? Uma anestesia, etc. Eu tava assim, dopada. Então eu tinha um sono incontrolável e eu sabia que eu não podia dormir. Então eu falava, eu não posso dormir, eu não posso dormir. E ficava nessa. Bom, resumidamente, lá ficou ali 2 dias, né? Um dia e uma noite na UTI. Eu não dormi. E não dormi no pós-parto. E isso nem sabia que podia, mas me gerou como se fosse uma crise de pânico pós-parto. Como se fosse, não, ela chama uma crise de pânico pós-traumática, pós-parto. E aí eu não consegui dormir mais. Então todos esses dias eu não consegui dormir. A hora que eu ia adormecer, vinha como se fosse um choque, assim. E eu faltava o ar, eu engasgava e faltava meu ar, assim, de uma maneira esquisita. E aí, umas 2, 3 noites atrás, eu tive aquela crise pós-traumática que tem após guerra, que você fica inteiro tremendo. E quando desce o leite, né, que chama pojadura. Desce a pojadura, e aí você tem também que é uma avalanche de hormônios. De estresse, entre ocitocina, entre tudo. E aí eu fiquei lá tremendo durante muito tempo, a hora que eu comecei. E aí foi bem na noite que a Sofia tava no nosso quarto. E aí ela dormindo no nosso quarto. Então eu não queria gritar pra apavorar, eu não queria chamar a enfermeira, porque daí se chamasse a enfermeira ia acordar ela, porque ia chegar fazendo barulho e tal. E ela tava difícil na primeira noite, então eu não queria. Ai, fui mexer minha perna aqui, doeu o corte que tá sangrando, que daí esse é outro assunto. Enfim. Aí eu fui toda tremendo, não consegui chegar até a caminha do Thiago. E a hora que eu encostei nele, ele começou a orar pra mim rápido, porque ele não sabia o que tava acontecendo. Deus, pelo amor de Deus, não sei o que. E aí ele, vou chamar a enfermeira. Aí eu, sem conseguir falar, aí eu falei, é normal. Falei, é normal, eu tô passando por uma crise pós-traumática. E aí expliquei pelo que tava acontecendo, pra ele não ficar apavorado antes de chamar, etc. Enfim. E passou. Mas foi uma sensação muito ruim. Com certeza várias mulheres aqui que já tiveram filho, já tiveram e sabem que essa é a pior sensação que existe. É a sensação de morte, parece que você vai morrer. Aí você fala assim, cara, agora eu vou morrer. Você fica, é um tremor que você não consegue parar. Um negócio assim, não dá pra explicar. Só que isso não passou. Eu tive isso na Sofia também e eu tive no Lucas também. Só que isso não passou. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, enfim, descobri que eu tive uma crise do pânico pós-traumática e eu não conseguia mais dormir, por isso eu não conseguia desligar. É como se toda vez que eu fosse desligar, o meu cérebro entrasse em alerta. Ela não pode desligar, ela não pode dormir. E aí eu não consegui. Só que eu comecei a entrar em desespero, me dava vontade de chorar, porque eu tava com muito sono. E a hora que eu ia dormir, eu acordava e falava, gente, eu quero chorar, porque eu preciso dormir, como que eu faço? Só que eu não conseguia. Desesperador. Aí, por que eu tô dividindo e relatando? Porque muitas pessoas devem passar por isso e não devem saber. Eu falei pro meu médico falou, olha, infelizmente é mais comum do que você imagina, e eu vou te passar um remedinho. E eu sou super contra remédio. E ele me passou um remédio, que é um remédio para pós-parto, para grávidas, que é como se fosse um antidepressivo pós-traumático, um troço lá. E eu não vou falar o nome aqui, porque não é legal ficar receitando coisa, mas enfim, né, se você estiver passando por isso, ou fala com o seu médico. E ele me passou e, graças a Deus, eu consegui dormir. Mas não é um remédio para dormir, é um remédio para isso, para essa crise aí de pânico, pós isso, pós aquilo. Bom, dito tudo isso, porque eu mesmo que eu falei que eu ia falar essa parte, gente, tinha tanta coisa que eu queria contar pra vocês, que eu fiquei acumulando, sabe? Enfim, o que eu queria dizer é, a gravidez, o pós-parto, tá sendo mágico, porque a Eloá, ela é um doce. Ela é muito boazinha, um filho é muito diferente do outro, mesmo. Ela dorme muito, os meus 2 filhos não dormiam de jeito nenhum, eles se acordavam de hora em hora. A Sofia ela nasceu de 42 semanas, então o fato dela tá muito pronta, ela fazia com que ela não dormisse, mas ela ainda supostamente estaria no útero. Então ela tá dormindo, só que ela tá mamando muito. Só que ela é um bebê que ficou no UTI e um bebê antes do tempo, né, porque eu tive que ter ela no meu tempo. Eu tenho trombofilia e eu, a partir de 38 semanas e meia, corri o risco de ter trombo maior e corria risco de vida. Então, os meus médicos decidiram que eu precisava ter ela antes do tempo, mas não era o tempo dela.
Então, eu preciso dar toda a atenção a ela. Então, eu tô tirando o leite nas bombinhas o tempo inteiro. Então, a minha vida é tirar leite da mamãe. Tirar leite, que eu tiro o leite e depois eu dou mamar pra não parar de produzir. Porque se só fica na bomba, você para de produzir. Então, eu tiro o leite na bomba e volto ela pra mamar. Tiro o leite na bomba e volto ela pra mamar. Minha vida é essa. Então, eu não durmo. De manhã cedo, já tem que levar Sofia na escola, etc e tal. Então, é cansativo. Só que eu tenho babá. Eu achei uma enfermeira, graças a Deus, tá me ajudando muito. Eu tenho toda uma rede de apoio, eu tenho quem faz minha comidinha, eu tenho quem faz minha faxina. Não tinha nada disso no Lucas, eu que fazia tudo. E da Sofia, apesar de eu já ter dinheiro, eu escolhi não ter babá, né? Eu tinha uma rede de apoio, mas eu escolhi não ter babá. E logo na sequência veio a pandemia. Eu morava num apartamento de 1.000 metros quadrados, veio a pandemia, eu tava com uma bebê pequena e não tinha funcionário, porque daí eu tinha que fazer faxina, tudo e cuidar da neném. Então, eu passei também meus perrengues, eu sei como é, me lembro. Então, eu, quando comparo comigo mesma, com a minha própria vida, eu falo, meu Deus, eu tô no céu. Mas ainda estando no céu, é muito desafiador. Então, eu queria deixar isso claro pras mames, que eu sou muito grata, tô muito feliz, isso não é uma reclamação de jeito nenhum, mas eu acho importante, muito pelo contrário, tô muito grata mesmo, já chorei umas 2, 3 vezes, eu não sou de chorar, olhando pra ela e agradecendo a Deus, como Deus está sendo bom comigo de me permitir viver isso novamente de uma maneira completamente diferente, e essa experiência toda ao lado de um homem tão maravilhoso, tão incrível que tá sendo Thiago pra mim, enfim. Mas ainda assim tem sido muito desafiador. Eu tô cansada, meu peito tá sangrando, meu peito tá pendurado, o meu corte tá aberto, sangrando também. O que, segundo o médico, até então tá tudo é normal. Mas eu tenho que levantar, e mal ou bem eu tô fazendo muitas coisas sozinha porque o Thiago tá machucado. Então ele não pode me ajudar tanto assim. E a gente acaba fazendo, não dá pra ficar chamando todo mundo o tempo inteiro. Tem a Sofia que me solicita. Tem o desespero que eu passei ali de UTI, entre outras coisas. A maternidade em si, ela é desafiadora. Então não idealizem como se fosse tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente não tem tempo de nada, de tomar banho, de escovar o dente, não tem tempo de vir aqui falar com vocês. Porque é desafiador, mas é lindo ao mesmo tempo. Mas sim, os desafios existem. E é isso, acho que eu dei um relato mais inteiro aqui. Amanhã eu vou fazer um outro vídeo pra vocês falando sobre outras coisas que eu acho importante ser falado, sobre o puerpério e o respeito e a falta de respeito com a pessoa recém-parida. Eu tenho visto algumas coisas na internet, pouco ainda, quando eu vou postar no Instagram eu abro, sempre entrega alguma coisa pra mim que alguém tá falando. E eu, gente, eu vi umas barbaridades de umas pessoas falando umas coisas, eu falo, gente, como que pode? A pessoa meio que me critica, ou meio que me criticando, mas usando dos meus vídeos pra falar que não faria, mas ganhando engajamento em cima do que está fazendo. Umas doideiras assim, e uma falta de respeito com os momentos de cada um, que eu acho que também precisam ser falados. Eu queria a opinião de vocês sobre isso também. Mas fica pro vídeo de amanhã. O vídeo de hoje é só um relato de mames, de lados dificuldades e lados muito positivos da maternidade. O que vocês gostariam de ver, de acompanhar aqui em casa, que tem acontecido na nossa rotina, na rotina do lar? Me fala. Um grande beijo, muito obrigada pelo carinho, pelas orações e tudo mais.